João 3 em 3 versões. A clássica King James Version, a contemporânea Nova Versão Transformadora e a poética, a Mensagem. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um governante dos judeus. Este veio de noite a Jesus e lhe disse: Rabi, nós sabemos que és mestre vindo de Deus, porque nenhum homem pode fazer estes milagres que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. Certa noite veio falar com Jesus e disse: Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. Havia um homem do partido dos fariseus chamado Nicodemos, um destacado líder entre os judeus. Certa vez ele visitou Jesus tarde da noite e disse: Rabi, sabemos que o Senhor é um mestre que vem de Deus. Ninguém poderia realizar esses atos que revelam a realidade de Deus se Deus não fosse com ele. Respondeu-lhe Jesus, dizendo: Na verdade eu te digo, se um homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Jesus respondeu: Eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Jesus disse: Você está absolutamente correto. Preste atenção. A não ser que alguém nasça do alto, não é possível ver aquilo que estou apresentando, o reino de Deus. Nicodemos disse a ele: Como pode um homem nascer, sendo ele velho? Pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer? Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Como pode alguém nascer se já nasceu e cresceu? Estranhou Nicodemos. Não é possível entrar de novo no útero materno e nascer outra vez. E que história é essa de nascer do alto? Jesus respondeu: Na verdade, eu te digo. Se um homem não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não. Jesus respondeu: Eu lhe digo a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá à luz vida espiritual. Jesus respondeu: Você não entende. Deixe-me dizer de novo. A não ser que alguém se submeta a essa criação original, a criação na qual o vento pairava por sobre as águas, o invisível movendo o visível, um batismo para uma nova vida, não lhe será possível entrar no reino de Deus. Quando você olha para um bebê, vê apenas isto, um corpo que se pode contemplar e tocar. Mas a pessoa que tem um nascimento interior é formada por algo que você não pode ver nem tocar, o Espírito, e se torna um espírito vivo. Não te admires de eu te haver dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e tu ouves o seu som, mas não sabes de onde vem e para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Portanto, não se surpreenda quando eu digo: é necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer. Assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem, nem para onde vai, também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Portanto, não fique surpreso quando digo que você tem de nascer do alto, de fora desse mundo, por assim dizer. Você sabe muito bem que o vento sopra para lá e para cá. Você o ouve sussurrando pelas árvores, mas não tem ideia de onde ele vem nem para onde vai. O mesmo acontece com aquele que é nascido do alto pelo vento de Deus, o Espírito de Deus. Nicodemos respondeu e lhe disse: Como pode ser estas coisas? Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Nicodemos perguntou: O que o Senhor quer dizer com isso? Como acontece? Jesus respondeu e disse-lhe: Tu és mestre em Israel e não entendes estas coisas? Na verdade eu te digo que nós falamos o que sabemos e testemunhamos o que temos visto, e não aceitais o nosso testemunho. Se eu vos falei de coisas terrenas e vós não credes, como crereis se eu vos falar das coisas celestiais? Jesus respondeu: Você é um mestre respeitado em Israel e não entende essas coisas? Eu lhe digo a verdade. Falamos daquilo que sabemos e vimos, e no entanto, vocês não creem em nosso testemunho. Se vocês não creem em mim quando falo de coisas terrenas, como crerão se eu falar de coisas celestiais? Jesus disse:
Você é um mestre respeitado em Israel e não conhece o básico? Ouça com atenção. Esta é a pura verdade. Falo apenas a respeito do que conheço por experiência. Dou testemunho apenas do que tenho visto com os próprios olhos. Não me baseio em boatos, mas, em vez de encarar as evidências e aceitá-las, você as evita com perguntas. Se, quando digo coisas claras como o dia você não acredita em mim, por que eu falaria de coisas que você não pode ver, das coisas de Deus? E nenhum homem subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ninguém jamais subiu ao céu, exceto aquele que de lá desceu, o Filho do homem. E como Moisés, no deserto, levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Ninguém jamais esteve na presença de Deus, senão aquele que veio daquela presença, o Filho do homem. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto para que o povo pudesse vê-la e crer, é necessário que o Filho do homem seja levantado, para que todos os que olharem para ele com confiança e com esperança legítima recebam a vida real, a vida eterna. Porque Deus amou tanto ao mundo que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo possa ser salvo através dele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Não há condenação alguma para quem crê nele, mas quem não crê nele já está condenado por não crer no Filho único de Deus. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho, seu único Filho, pela seguinte razão: para que ninguém precise ser condenado, para que todos, crendo nele, possam ter vida plena e eterna. Deus não se deu ao trabalho de enviar seu Filho apenas para poder apontar um dedo acusador e dizer à humanidade como ela é má. Ele veio para ajudar, para pôr o mundo nos eixos outra vez. Quem confiar nele será absolvido, mas quem não confiar terá sobre si, sem o saber, uma sentença de condenação. E por quê? Porque não foi capaz de crer no único Filho de Deus quando este lhe foi apresentado. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque os seus atos eram maus. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que os seus atos não sejam reprovados. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, para que os seus atos possam ser manifestos, pois eles são forjados em Deus. E a condenação se baseia nisto. A luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão que a luz, porque seus atos eram maus. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que seus pecados sejam expostos. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que outros vejam que ele faz a vontade de Deus. Esta é a situação. A luz de Deus invadiu o mundo, mas a humanidade inteira correu para as trevas. Fugiram porque não estavam interessados em agradar a Deus. Aquele que pratica o mal é viciado em negar a realidade, em iludir-se e odeia a luz de Deus, não vai querer se aproximar dela, para não ser submetido a uma exposição dolorosa. Mas quem crê e vive na verdade e na realidade, recebe de coração a luz de Deus, de modo que sua obra pode ser vista, pois é a obra de Deus. A palavra de Deus é fonte de vida e transformação. Se você deseja ter uma Bíblia para aprofundar sua fé e compreensão, confira o primeiro comentário, onde deixamos opções incríveis para você escolher. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe.